Olá, graça e paz, é uma alegria estar unido a você nesse momento tão importante para partilharmos sobre a vida de uma pessoa que inspira a todos nós, um homem de Deus, um verdadeiro servo de Cristo, um homem que possuía uma personalidade magnética e que atraiu para Cristo milhões de pessoas em todo o mundo através do anúncio do Evangelho e de uma vida que exalava santidade. Esse homem é Papa São João Paulo II, o Grande. E por que nós chamamos ele de grande? Porque ele é um dos poucos papas da história da igreja que recebeu a fama de magno, que significa grande, ou seja, a sua vida foi magnânima, a sua oração foi grande, seu testemunho foi grande, a missão que ele realizou foi enorme e a marca que ele deixou na igreja e na humanidade é realmente impressionante. Por isso que temos que fazer memória desse grande homem de Deus e celebrar com alegria o centenário do seu nascimento, porque sem dúvida ele foi um dos líderes mais influentes do século XX e foi considerado inclusive a personalidade do século, né? E segundo uma pesquisa com estudantes de Portugal, Espanha, América Latina, ele chegou a ser apontado em primeiro lugar como a pessoa mais admirada do mundo durante a sua vida. Então, graças a Deus, estamos aqui, graças a Deus seu legado ainda continua vivo e nós estamos aqui agora para atualizar esse legado para as novas gerações. Então, vamos lá. Primeiramente, deixa-me apresentar-me agora para você. Muito prazer, meu nome é Fernando Gomes, eu sou casado, pai, membro da comunidade católica Presença, que tem sede aqui no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Pardo. Eu sou idealizador do projeto Amor Autêntico, um apostolado católico de educação para o amor que trabalha na área da formação afetiva e sexual de jovens e adultos. Sou graduado também em filosofia e teologia, especialista em educação, em sexualidade. Eu tive a graça de escrever 2 TCCs sobre o pensamento de São João Paulo II, né? Um deles foi sobre o personalismo ético de Karol Wojtyla e o outro é sobre a teologia do corpo do Papa São João Paulo II. Portanto, dá para imaginar que para mim é um prazer enorme discorrer sobre a vida e a obra desse grande homem que é o meu santo de devoção, patrono do projeto Amor Autêntico e um dos santos baluartes da comunidade Presença. Eu confesso para você que a minha vida e a minha missão é muito influenciada pela paternidade e pela herança espiritual de João Paulo II e você vai perceber isso claramente durante a minha fala aqui. Mas não podemos iniciar essa nossa reflexão sem antes pedir que esse grande santo rogue por nós para que esse momento seja inesquecível e transformador em nossas vidas. Então, rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, rico em misericórdia, que escolheste São João Paulo II para governar a vossa Igreja como Papa, concedei-nos, por sua intercessão, seremos instruídos pelos seus ensinamentos, que possamos abrir confiadamente nossos corações à graça salvífica de Cristo, o único Redentor do homem. Ele que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. São João Paulo II, arauto do Evangelho, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, o tema que eu vou abordar aqui com você é São João Paulo II, arauto do Evangelho. Esse é um dos títulos da ladainha onde invocamos a intercessão desse grande santo. E de fato, esse título é justo, porque ele está de acordo com o grande programa de vida de João Paulo II, porque ele de fato foi e continua sendo um grande arauto do Evangelho de Cristo, e a sua voz, graças a Deus, continua ecoando no coração da igreja e da humanidade. Portanto, eu vou dividir essa minha fala aqui em 3 partes que estão totalmente conexas, né? Arauto de Cristo, um apóstolo incansável e atleta de Deus e garoto propaganda do Evangelho. Ou seja, João Paulo II foi tudo isso, né? E muito mais. Então vamos lá, começando pela primeira parte. Por que São João Paulo II ele foi um arauto do Evangelho? Primeiramente, se faz necessário recordar o que é um arauto. Um arauto ele era uma figura muito comum na Idade Média, porque ele era o mensageiro oficial da realeza, ou seja, ele tinha a função de realizar
as proclamações solenes e transmitir as mensagens da coroa real. Portanto, o arauto ele era um mensageiro solene, um proclamador, um porta-voz, um pregador. Aplicando esse título a São João Paulo II, diante da missão dele como Papa, de fato ele foi esse grande arauto do Evangelho de Cristo. Um fiel porta-voz do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Ele foi um homem que proclamou aos telhados aquilo que ele ouviu ao pé do ouvido. Inclusive, no seu primeiro discurso, na abertura do seu pontificado, de forma muito clara e muito vibrante, ele expressou aquilo que certamente seria a síntese do seu ministério petrino. Ele disse com voz forte, no vigor dos seus 58 anos de idade, ele disse assim, acompanha comigo: irmãos e irmãs, não tenhais medo de acolher a Cristo e de aceitar o seu poder. Não tenhais medo. Antes, procurai abrir, melhor, escancarar as portas a Cristo, ao seu poder salvador. Abrir os confins dos estados, os sistemas econômicos e políticos, os vastos campos da cultura, de civilização e de progresso. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que está dentro do homem. Somente Ele o sabe. Que maravilha! Não tenhais medo. Abri as portas a Cristo. Providencialmente, João Paulo II proferiu essas palavras na abertura do seu pontificado, justamente no dia em que a igreja celebrava o Dia Mundial das Missões. E podemos dizer que essas palavras foram as linhas norteadoras do seu pontificado e nelas estavam impressas o seu programa de vida, o seu projeto pastoral como sucessor de Pedro. Trata-se não somente de um apelo dirigido aos católicos, aos cristãos, mas também a todos os homens e mulheres de boa vontade. Isso ficou evidente ao longo de toda a sua trajetória como Papa, porque ele estava diante de um grave desafio. A tentação do homem de rejeitar a Deus em nome da sua própria autonomia, da sua própria liberdade. E ele mesmo confidenciou tempos depois que quando ele pronunciou essas palavras, não tenhais medo, abri as portas a Cristo, ele não imaginava o quão longe essas palavras o levariam e levaria a igreja toda. Porque essas palavras eram palavras de encorajamento, eram palavras proféticas, que foram repetidas e reforçadas diversas vezes, de diversas formas, com enfoques diferentes, e ecoou como uma única voz em toda a igreja, como que retirando-a da acomodação, empurrando-a para frente, para fora, ao encontro dos homens. Isso se tornou claro quando no final da cerimônia de abertura do seu pontificado, ele quebrou o protocolo, desceu os degraus da basílica e foi ao encontro da multidão, como se quisesse ir ao encontro do mundo inteiro para sacudi-lo, para arrancá-lo da passividade, da ilusão de viver sem Deus. E em seguida, ele fez um gesto marcante, que ficou muito marcado, que de forma espontânea, ele levantou bem alto a sua cruz pastoral, como quem levanta um estandarte, uma bandeira de vitória, como quem diz: o Cristo morto e ressuscitado é a nossa bandeira. Portanto, o grande desejo do Papa era devolver no coração do homem o lugar que pertence somente a Cristo. Nesse mesmo pronunciamento inaugural, ele ficou delineado ali a visão também de João Paulo II, que ele tinha entre o mistério da redenção e a verdade sobre o homem. E que 4 meses depois ficou ainda mais claro com o tema principal da sua primeira encíclica, a Redemptoris Hominis, que significa o Redentor do Homem. As primeiras palavras da encíclica Redemptoris Hominis foram essas: o Redentor do homem, Jesus Cristo, é o centro do cosmos e da história. Uau! João Paulo II insistia constantemente que somente Cristo pode descortinar o mistério do homem. Por isso, ele repete constantemente uma das suas frases favoritas, retiradas do Concílio Vaticano II, quando ele diz assim: somente o mistério do Verbo encarnado, somente no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem. Somente Cristo revela o homem ao próprio homem. Ele descobre, ele descortina a sua vocação sublime. Eu costumo explicar essa frase, que João Paulo II sempre repetia do seguinte modo: o homem esqueceu
o que é ser homem. Então Deus se faz homem para ensinar o homem a ser homem de verdade. Ou seja, não existe verdadeiro autoconhecimento, não existe uma correta antropologia fora de Cristo. E o Papa ainda diz, né, nessa sua encíclica, da seguinte maneira, ele diz assim, o homem que quiser compreender a si mesmo profundamente deve, na sua inquietude, na sua incerteza e também na sua fraqueza, aproximar-se de Cristo. Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. E João Paulo II afirmava que, pela maneira com que Cristo se uniu ao ser humano, ou seja, ele assumiu a nossa natureza humana, ele trabalhou com mãos de homem, pensou com uma mente de homem, agiu com uma vontade de homem, amou com um coração humano. Portanto, se Cristo é a via principal da igreja, o ser humano tornou-se também, com Cristo, o caminho da igreja. Então, tendo dito isto, é necessário falar desse apóstolo incansável, que é João Paulo II. Se o homem é o caminho da igreja, então João Paulo II quis ir ao encontro de todos os homens, de todas as línguas, de todos os povos, espalhados em todos os continentes, para anunciar-lhes a boa nova de Cristo. E assim ele fez. Porque não houve na história da igreja nenhum papa e provavelmente nenhum líder político na história da humanidade que viajou o mundo mais do que João Paulo II. Com razão, né, um jornalista americano, o George Will, disse que no início de um século secularizado, o homem mais popular do mundo fala em um altar. Que maravilha, né? Essa é a mais pura verdade. Porque por onde João Paulo II ia, ele celebrava missas em estádios, em praças, aeroportos, diante de multidões imensas que acorriam para vê-lo. Estima-se que cerca de 500 milhão de pessoas, ou talvez mais, o viram diretamente. Somente na Jornada Mundial da Juventude, em 95, em Manila, nas Filipinas, foram quase 5 milhões. Na JMJ do ano 2000, em Roma, foram 2 milhões de jovens. Isso só para citar 2 ocasiões especiais. Agora diga para mim, qual astro da música pop foi capaz de reunir tantas multidões assim? E as pessoas não iam vê-lo porque ele cantava, porque ele realizava uma ótima performance no palco. As pessoas iam até ele, um ancião, para ouvi-lo falar de Cristo. Na sua primeira viagem histórica, né, para sua terra natal, a Polônia, né, que foi em junho de 79, a Polônia, lembre, né, estava dominada pelo regime comunista. Né? Na sua homilia, diante daquela imensa multidão de fiéis, ele bradou com voz forte assim, ele disse assim, não se pode excluir Cristo da história do homem, em qualquer parte do globo. A exclusão de Cristo da história do homem é um ato contra o homem. Uau! Essa homilia dele foi ovacionada diversas vezes, né, aplaudida pelo povo, mas ovacionada num momento durante 14 minutos sem parar. Isso sem contar, gente, as inúmeras outras viagens, homilias, pronunciamentos, discursos dele que foram potencializados e chegaram mais longe graças às transmissões televisivas, né? O Zanussi, que foi um diretor de cinema polonês, ele disse que João Paulo II ele pode ser definido como o primeiro papa televisivo da história. Ele também foi o primeiro a entrar no mundo da internet. E ele chamou, inclusive, a internet de o grande areópago moderno, né? Nós devíamos evangelizar nesse grande continente digital, como ele dizia. Então, provavelmente, pelo fato de ele ter sido um dos pontificados, do seu pontificado ter sido um dos mais longos da história da igreja, de ele ter realizado tantas viagens que foram transmitidas pela TV, ele provavelmente foi o rosto mais visto no mundo. É claro que o fato de ter sido eleito Papa com 58 anos, que é considerado jovem para um Papa, pelo seu histórico de atleta, isso contribuiu muito para a sua disposição em viajar, somado também ao seu grande ímpeto e ardor missionário. Né? As pessoas que conviviam com ele diziam que ele era um vulcão de energia, que era difícil acompanhar o ritmo dele. E seus maiores feitos, inclusive, que ele realizou, foi justamente numa idade em que a maioria das pessoas se aposentam. Lembrando que ele como atleta, né, ele também esquiou até os 73 anos de idade, né? Ou seja, parando somente por recomendações médicas. Né?
Ou seja, então toda a força do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, ele canalizou para levar a boa nova do Evangelho. Certa vez, ele pronunciou, né, ou seja, ele confidenciou aos bispos italianos, ele dizendo assim, né, Cristo não me pede para permanecer no Vaticano, mas me pede para ir andar pelo mundo, até os confins da terra. Por isso ele dizia assim, né, não podemos esperar os fiéis na Praça de São Pedro, precisamos ir até eles. E além disso, quantas pessoas têm a possibilidade de vir a Roma para encontrar o Papa? Por isso ele achava que o seu dever como Papa e também de toda a igreja era de procurar o homem, como fazia Cristo, que percorria a terra e ensinava. Ele sentia que Cristo o chamava a levar o Evangelho até os confins do mundo, e ele foi muito obediente a esse chamado. Portanto, é possível considerar que toda a atividade apostólica de João Paulo II foi um ensinamento itinerante. Inclusive, ele foi considerado Papa dos recordes, não é mesmo? Durante seu pontificado, ele visitou 129 países. Porém, algum desses países ele visitou 2, 3, 5 vezes, como foi o caso do Brasil, por exemplo, que ele veio 3 vezes. No caso da Espanha, que ele visitou 5 vezes. Então, se somarmos, né, os países que ele visitou mais de uma vez, dá cerca de 200 visitas a países. E nessas viagens fora da Itália, ele passou por 697 cidades. Isso significa um número total de quase 1,5 milhão de quilômetros percorridos, meus irmãos. Na prática, seria como se ele tivesse feito 30 vezes a volta ao redor do globo terrestre e, basicamente, se ele tivesse ido e voltado 3 vezes do planeta Terra até a Lua. Uau! O mais interessante é quando ele ia até um país, ele gostava de passar em várias cidades. Pelo menos uma dúzia dessas cidades ele passava. Por exemplo, quando ele veio aqui no Brasil, né, ele foi o primeiro Papa a visitar o Brasil, com 2 anos de pontificado, em 1980 ele veio para o Brasil e levou para as ruas uma multidão de quase 5 milhões de católicos, não católicos, né? Ele mexeu com o Brasil inteiro e ele passou por Belo Horizonte, por Rio de Janeiro, por São Paulo, Aparecida, Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Recife, Salvador, Belém do Pará, Teresina e Fortaleza, 12 cidades. Na sua primeira visita ao Rio de Janeiro, ele fez, em 1980, né, um discurso que ficou célebre, ficou marcado, porque ele fez ali, na sua visita ao Cristo Redentor, aos pés do Cristo Redentor, ele disse esse discurso que ficou marcado para a história, né? Ele disse assim, Cristo, de que outro lugar no Brasil e fora dele fazer ecoar este nome, o único que pode nos salvar? Que tem um particular direito de cidadania no coração, na história do homem e na história da humanidade. Que lugar melhor para fazer isso do que aqui, do alto desse imenso penhasco, feito altar, entre as maravilhas naturais criadas por ele, o Verbo de Deus, bem aqui, no coração do Rio de Janeiro. Que lugar melhor para anunciar o nome dele? Gente, a vida de João Paulo II é a expressão da convicção de um sacerdote, de um evangelizador generoso, incansável. As suas viagens não tinham fins publicitários ou de sede de popularidade, mas era a expressão do seu anseio de levar a Cristo aos confins do mundo. Ele entendeu que o anúncio do Evangelho também teria que passar através do diálogo. Portanto, ele foi o primeiro Papa a ser recebido na Casa Branca, no Parlamento Europeu, na Catedral de Cantuária ou na Unesco. Ele recebeu o título, né, o doutorado honoris causa da maior universidade da Europa. Ele foi o primeiro a visitar uma sinagoga em Roma, uma mesquita em Damasco. Ele esteve em cárceres, leprosários, instituições para doentes, né, incuráveis de AIDS. João Paulo II se tornou, ou seja, o primeiro Papa da história a entrar numa sinagoga. Ele chamava, ele se referia aos irmãos judeus como seus irmãos mais velhos. Ele também rezou diante do Muro das Lamentações. Esses gestos, né, de beijar, por exemplo, o Alcorão e entrar numa mesquita, isso quebrava barreiras. E por estimular o diálogo interreligioso, ele foi o primeiro, né, a convocar líderes religiosos do mundo inteiro, 150 representantes, né, em 1986, para um dia de oração pela paz.
E todos eles atenderam o seu chamado. 150 atenderam o seu chamado. Ou seja, a mídia, os seus inimigos, até tentaram colocar rótulos nele, né? Alguns consideravam ele avançado demais, progressista demais. Outros acusavam de conservador demais, tradicionalista demais. Essas categorias não se encaixavam nele. Porque, na verdade, João Paulo II foi simplesmente o quê? Um católico. Um católico autêntico, um verdadeiro servo de Cristo. E ele não se deixou manipular. Por isso que, se por um lado ele era extremamente carismático, um sorriso cativante, um hábil comunicador, um homem de diálogo, por outro lado, ele era firme e resoluto, um homem de convicções profundas. A sua obstinação era anunciar Cristo e proteger e promover a dignidade humana a todo custo. Por isso, o motivo de suas inúmeras viagens. Certa vez, um jornalista lhe perguntou: Santo Padre, algumas pessoas dizem que o senhor viaja demais. E ele confirmou a alegação e disse assim: sim, eu estou convencido de que eu viajo demais, mas às vezes é necessário fazer algo que é demais. Ou seja, alguns dentro do Vaticano brincavam, né? Qual que é a diferença entre Deus e João Paulo II, né? E respondiam assim: Deus está em todos os lugares, mas o Papa já esteve em todos eles. Ou seja, o próprio cardeal Joseph Ratzinger, né, o futuro Papa Bento XVI, deu uma explicação sobre por que João Paulo II viajava tanto. Ele disse assim, né? João Paulo II viaja incansavelmente pelo mundo, sem temor, sem temer o cansaço, entrega-se sem reservas para abrir as portas a Cristo e abater as barreiras das que se rodeiam o homem. João Paulo II se aproxima dos capitalistas, dos deserdados, dos ricos, dos pobres, em lugares longínquos e em grandes praças, sempre para levar a Cristo no meio do mundo. Um testemunho bonito do nosso Papa Emérito Bento XVI. Né? Outra vez, né, lhe perguntaram, né, por que o seu calendário de viagens era tão cheio? E o Papa respondeu, né, quanto mais difícil é a vida das pessoas, das famílias, das sociedades, do mundo, mais é necessário criar na cabeça delas a imagem do bom pastor, daquele que dá a vida pelas ovelhas. E ele acrescentou, quanto mais você está disposto, né, a dar a Deus e aos outros a sua vida, mais você descobrirá o autêntico sentido da vida. Por isso que João Paulo II jamais se retraiu. Ele foi a países que estavam debaixo de regimes opressivos, hostis, sem liberdade, né? Como diversos países da África, vários países da América Latina, como a Nicarágua, sandinista, o Chile de Pinochet, Cuba de Fidel Castro. Ou seja, a sua primeira viagem fora da Itália foi ao México. Na época era totalmente anticlerical, com um governo dominado por maçons. Na Nicarágua, ele anunciou Cristo, mas ele também censurou o clero pelo seu envolvimento com a teologia da libertação, de cunho marxista, né? Porque ele fazia misturar, né, suas vocações com o ativismo político e militar. Inclusive, ele chamou publicamente a atenção do padre Ernesto Cardenal, né, pelo seu envolvimento em atividades de militância política. Algo semelhante também ele fez na sua primeira visita ao México, na conferência do Episcopado Latino-Americano em Puebla. Diante de Fidel Castro, né, em Cuba, ele denunciou as atrocidades do seu regime comunista, portanto, de esquerda, mas no Chile, né, ou seja, em conversa privada com o ditador chileno de direita, né, o Pinochet, ele sugeriu a ele que era o momento de devolver o país às autoridades civis, devolver o poder às autoridades civis. Então, embora suas viagens foram, sobretudo, eventos espirituais, que criavam base de uma renovação religiosa, é evidente que elas também permitiram a João Paulo II exprimir-se livremente com chefes de regimes ditatoriais, né, tanto de direita como de esquerda. Ele denunciou os erros do socialismo, mas também os abusos do capitalismo. Por quê? Porque a mensagem e os valores do Evangelho sempre estão acima de qualquer ideologia política. E apenas a sua presença e o seu discurso colocava em xeque qualquer ideologia. Ele sentia que a ação evangelizadora da igreja precisava impactar todos os setores da vida humana, como ele bem disse no seu discurso inaugural, lembram? Abrir as portas a Cristo. E ele dizia, abrir os confins dos estados, dos sistemas econômicos e políticos. Não tenhais medo.
Então, dessa forma, ele seguiu esse programa desde o início do pontificado, como um arauto de Cristo, para desenvolver, né, uma forte ajuda, né, na defesa dos verdadeiros direitos humanos, da justiça social e da paz. Então ele acabou, sim, dando vozes a homens, a povos que eram impedidos de falar. Ele acompanhou, por assim dizer, né, o processo de democratização da América Latina, da emancipação político-cultural de pelo menos alguns países da África, da Ásia, o progressivo desaparecimento do comunismo na Europa centro-oriental, né, no leste europeu. Ele foi, né, o primeiro Papa a falar 2 vezes na Assembleia Geral das Nações Unidas, e ao anunciar Cristo, o Redentor dos homens, ele não podia deixar de promover o respeito, a dignidade do ser humano, os valores do reino de Deus. Por isso, de acordo com o seu predecessor, né, o Papa Paulo VI, era necessário o quê? Era necessário evangelizar todos os homens e o homem todo. Ou seja, o seu anseio aterrissava, né, o seu anúncio aterrissava em seres humanos concretos, diante das suas dores, desafios. Ele se dirigia, né, aos povos que estavam com a sua dificuldade, os seus males. Por isso que em seus pronunciamentos ele sempre demonstrou-se um fervoroso defensor da família, da beleza do amor humano, das iniciativas em prol da promoção da vida, do diálogo ecumênico interreligioso também. Então, muitos poderiam questionar, mas quais foram os impactos, né, dessas visitas do Papa? Foram inúmeros. Muitas vezes, após as peregrinações que o Santo Padre fazia em algum país, se percebia o aumento considerável de vocações sacerdotais, como foi no caso de países do leste europeu e da África, como também o aumento de conversões, como aconteceu na Coreia do Sul, por exemplo, onde predomina, né, o budismo, o confucionismo, né? Muitas vezes o clima espiritual dos eventos que o Santo Padre ia acabava envolvendo o país inteiro e trazendo transformações, o revigoramento da própria fé católica. Só para citar um exemplo, né, ele chegou a ir 3 vezes na Polônia durante o governo comunista. Depois ele foi mais vezes, né? Isso trouxe enormes impactos. Inclusive, João Paulo II, ele foi considerado o maior responsável pela derrubada do comunismo soviético, né, e pela queda do Muro de Berlim. Mas, sem dúvida, o impacto mais impressionante era o que ele causava nos jovens. Algo muito interessante era o quê? Era a multidão de jovens, sempre maiores, que vinham até ele em todas as visitas que ele fazia, em qualquer lugar. Ele deixava marca nessas novas gerações. Todos nós sabemos, né, da predileção de João Paulo II pelos jovens. E não somente pelos jovens, mas por temas relacionados à sexualidade, à família, ao amor humano. Isso já vinha desde a sua época de jovem sacerdote na Polônia. Ele afirmava, né, que o seu ministério com a juventude estava no sangue dele. E a experiência que ele tinha, né, de levar, já na época de padre, né, os seus estudantes para acampar e cantar ao redor da fogueira e rezar ao redor da fogueira, foram as sementes daquilo que seriam as futuras jornadas mundiais da juventude, que traziam jovens do mundo inteiro, que acabavam virando ali um festival ao ar livre de oração, que inspirou aí pelo menos 10 milhões de jovens ao longo do seu pontificado. Mas por que os jovens cruzavam o oceano para encontrá-lo, né? Note que as maiores concentrações de jovens que se produziram no Oriente e no Ocidente tiveram como protagonista o Papa, né? Na verdade, os jovens iam até ele porque queriam ver Jesus. E quanto mais o mundo privava os jovens, né, daquilo que é bom, belo, verdadeiro, mais os jovens, né, ansiam em encontrar o quê? O sentido da direção. O vazio deixado pelo secularismo moderno, no fundo, é um forte convite para que os jovens redescubram o sagrado. João Paulo II, ele soube entrar nesse vácuo. E ele disse, uma vez numa entrevista, né, ao jornalista italiano Vittorio Messori, né, que se tornou depois o livro Cruzando o Limiar da Esperança, né, ele dizia assim, olha só o que ele disse: aonde quer que eu vá, o Papa procura os jovens e os jovens procuram o Papa. Na verdade, não é sequer o Papa o buscado, quem é buscado é Cristo, que sabe o que há no coração do homem, principalmente no dos jovens.
e sabe dar-lhes as respostas, mesmo que elas sejam exigentes. Os jovens não têm medo delas, antes estão esperando por elas. Diversas vezes, né, ele bradou com força para os jovens, né? Uma palavra, uma frase que eu levo no coração e que é a palavra-chave para a minha vida, de João Paulo II. Somente Cristo pode satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração. Certamente o primeiro traço, né, que os jovens descobriam em João Paulo II era que ele não fazia concessões, ou seja, ele nunca passou a mão na cabeça deles. Ele nunca pensou baixar o tom, né, em seus discursos para atrair maiores multidões. Era justamente o fato dele ser exigente que atraía a multidão de jovens. Ele tinha um amor pelo jovem, mas um amor exigente. João Paulo II dizia que sem o evangelho, o homem permanece uma questão enigmática, sem resposta adequada. Então, a partir do evangelho, João Paulo II desafiava os jovens a serem santos, a não se contentarem com nada menos do que os mais altos ideais, a se tornarem eles também discípulos e missionários de Cristo no mundo, a serem verdadeiros sentinelas da manhã que anunciam a esperança, né, da chegada do ressuscitado em meio do sofrimento do mundo. Talvez um dos gestos mais emblemáticos de João Paulo II foi realizar em 1991, a JMJ na Polônia, né, justamente para unir os jovens que estavam, né, em nações adversárias, logo depois da queda do Muro de Berlim, para juntos ali celebrarem a única fé em Cristo e juntos abraçarem o sonho de construir a tão sonhada civilização do amor. Então, somado a esse amor que João Paulo II tinha pelo jovem, nós podemos dizer também o amor que ele tinha pelo amor humano, né? Inclusive, na mesma entrevista ao jornalista Vittorio Messori, né? Você pode encontrar isso no livro Cruzando o Limiar da Esperança. Ele disse assim, ó, desde jovem sacerdote, eu aprendi a amar o amor humano, que se tornou um dos temas fundamentais sobre os quais eu concentrei o meu ministério, seja no púlpito, na palavra escrita, no atendimento confessionário. Ou seja, ele disse, quando você ama o amor humano, você quer dedicar todas as suas forças para promover um amor belo. Ou seja, todo o esforço pastoral, intelectual de João Paulo II em relação ao amor humano culminou na sua grande obra-prima, que foi a Teologia do Corpo, que é o anúncio eloquente da verdade evangélica sobre o ser humano e o seu chamado ao amor. A Teologia do Corpo tem sempre como ponto de partida, né, as palavras de Cristo. E a partir de Cristo, o Papa projeta a luz sobre a masculinidade, a feminilidade, o corpo humano, o matrimônio, a família, o desejo erótico, a vida sexual e muito mais. Ou seja, as suas intuições têm implicações profundas, até hoje, né, no ensinamento católico sobre a sexualidade humana, e tem que continuar cada vez mais. João Paulo II, ele não desafiou somente os jovens a viver a pureza, mas também ele convidou os casais a viverem a sexualidade humana dentro do seu verdadeiro significado, mesmo que isso custasse sacrifício. A primeira vez, inclusive, que ele visitou uma paróquia em Roma, como Papa, ele surpreendeu os casais ali presentes, né? Pediu que eles ficassem em pé e renovassem ali diante dele, o bispo de Roma, as suas promessas matrimoniais. Uma vez também ele disse, né, a um grupo de universitários, né, ele disse assim, Cristo é encontrado de modo particular no âmbito da moralidade sexual, pois é aqui que Cristo faz exigências aos homens. Ou seja, em uma sociedade que estava deixando ruir os seus valores fundamentais, substituindo por valores parecidos com areia movediça, ele teve a coragem de anunciar Cristo e ser profeta. Assim como Deus disse para o profeta Jeremias, eis que eu coloco as minhas palavras nos teus lábios. Vai, eu te constituo hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e demolir, para construir e plantar. E João Paulo II viveu de fato essa missão profética, porque ele era incisivo, ele era radical em seu discurso, na sua atitude. Ele rejeitou claramente os métodos contraceptivos, condenou abertamente o aborto, denunciou o utilitarismo, a cultura do prazer pelo prazer, e como ninguém, ele se aproximou dos casais, das famílias,
dos jovens, se tornou um pai, um amigo, mas um amigo exigente. Ele nos desafiou a combater a busca do sucesso fácil, de uma carreira rápida, de uma sexualidade sem responsabilidade, de uma existência centrada unicamente na afirmação de nós mesmos, fechada no nosso egoísmo, passando por cima dos outros. Ele apontou para nós o caminho da santidade. E por onde ele passou, ele deixou a marca de Cristo e a referência de um homem firme, de um homem determinado, de um homem orientado por uma fé profunda e por uma vida mística. Mas tudo isso que ele realizou fora, no mundo, o mais impressionante é que a obra do Papa se realizou plenamente também na sua vida ali, no Vaticano. Porque, embora, como eu disse, ele sentia que o Senhor o chamava a levar a boa nova até os confins do mundo, como um incansável arauto do Evangelho, isso não lhe furtou da sua missão de bispo de Roma, e nem o impediu de desenvolver a sua extensa obra de magistério. Porque além das viagens que João Paulo II realizou fora de Roma, ainda nós não contamos aqui as suas 146 viagens dentro da própria Itália. E também as visitas que ele fez às paróquias da sua diocese de Roma, da qual ele, como Papa, é o bispo de Roma. Então, quando ele era bispo já em Cracóvia, ele tinha já o hábito de fazer visitas pastorais nas suas paróquias aos domingos. Ao ser eleito bispo de Roma, ele continuou essa prática. Lógico, não no mesmo ritmo, mas o máximo que ele conseguiu. Ou seja, na diocese de Roma, ele visitou 301 paróquias das 332 que existiam na diocese. Ou seja, ele rodava o mundo, mas quando ele chegava de suas viagens cansativas, ele retomava a prática de visitar uma paróquia de sua diocese. Era uma média de 15 visitas paroquiais por ano. Ou seja, ele fazia questão de estar próximo do povo, de ouvir, de responder suas perguntas. Cada visita que ele fazia era precedida por um almoço na quarta-feira com o pároco, o vigário e o bispo auxiliar daquele setor. Ou seja, preparavam para ele também um relatório da paróquia, com as dificuldades, com os desafios, com o que está sendo feito na paróquia. E ele fazia perguntas, ele queria uma descrição precisa do que estava acontecendo. Ou seja, o seu chamado a ser pastor da igreja no mundo inteiro não o impediu de ser um bom pastor em sua diocese em Roma. João Paulo II ele foi, de fato, um evangelizador incansável, mas ele também foi o que nós chamamos de um grande garoto propaganda do evangelho, Ou seja, o atleta de Deus, como a mídia gostava de chamar ele, Por quê? Ele bateu recordes. E aqui, o recorde também na sua obra de magistério. A sua obra de magistério também foi espetacular. Porque essa foi uma maneira de ser o arauto também do evangelho, através dos seus escritos. Pois a sua produtividade, o seu intelecto eram impressionantes. Ou seja, ele era tão dedicado que ele chegava a trabalhar 16 horas por dia. E quem conhecia João Paulo II de perto, dizia que ele tinha uma capacidade incrível de realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Ele era o tipo de pessoa que era capaz de conversar com alguém enquanto lia um livro. Várias pessoas próximas diziam que ele tinha o dom da concentração compartimentada. Ou seja, por exemplo, ele era capaz de escrever um discurso enquanto um instrutor lhe ensinava um outro idioma. Ele chegou, inclusive, a falar 9 idiomas com facilidade, um poliglota. Ou seja, durante cada uma de suas viagens também, com frequência, ele preparava dezenas de falas únicas. E ao voltar para Roma, muitas vezes no trânsito, ele escrevia cartas apostólicas, encíclicas, diversos documentos. Para você ter uma ideia, ele escreveu mais de 100.000 páginas de manuscritos. É uma média anual de 3.000 páginas em pronunciamentos e documentos. Ele proferiu cerca de 20.000 discursos. Foram mais de 1.160 audiências gerais no Vaticano, das quais participaram cerca de 17 milhões de pessoas. Ele escreveu 14 encíclicas, 45 cartas apostólicas, 14 exortações apostólicas, 11 constituições apostólicas, 28 motu próprio,
né, documentos sobre o governo da igreja, e ainda ele conseguiu tempo para escrever 4 livros. Meu Deus, olha a produtividade desse homem. Quando insistiam para que ele diminuísse o ritmo de trabalho, de viagem, que ele descansasse mais, ele estava acostumado a responder com bom humor assim, né? Eu já descansarei demais na vida eterna. Ou seja, ele é consciente de que o tempo que ele tem é pouco. Ou seja, ele é um ancião. Ele é ancião. Daí o desejo que ele tinha no seu interior de aproveitar o tempo o máximo possível. E ele fez isso muito bem. E já nos últimos anos do seu pontificado, ele dizia, né? Cada vez mais eu me dou conta de que se aproxima o momento em que eu terei que me apresentar-me diante de Deus. E ele dizia, né? O dom da vida é muito precioso para que nós nos cansemos dela. Por isso que contam que, quando ele era menino, tinha numa rua perto onde ele morava um relógio de sol que estava escrito: o tempo vai e a eternidade espera. Então João Paulo II, ele aproveitou bem o tempo, porque ele sabia que a eternidade estava o esperando. Por isso ele se tornou para nós essa grande referência moral, esse líder respeitado e admirado, inclusive por quem pensava diferente dele. E quando ele morreu, a sensação que nós tivemos é que o mundo perdia um pai. Tanto é que no seu funeral, ele atraiu o maior número de chefes de estados fora das Nações Unidas em toda a história. Estavam presentes ali 9 monarcas, pelo menos, 70 presidentes e primeiro-ministros participaram da cerimônia, além de outros 14 líderes religiosos não católicos. Ou seja, esse evento fúnebre foi considerado também, mais um recorde dele, né? A maior aglomeração pública da história, ou seja, da cristandade. Foram 4 milhões de fiéis. Foi a maior celebração fúnebre da história. Ou seja, 1 bilhão de espectadores acompanhavam a transmissão no mundo. Uma multidão de fiéis reunidos na Praça de São Pedro gritavam com voz forte: Santo súbito, que significa santo já, santo agora. E de fato, ele foi agraciado com uma das beatificações e canonizações mais rápidas da história da igreja. Ele que pessoalmente em vida havia presidido 139 cerimônias de beatificação, 1.338 beatos que ele proclamou. Ele que presidiu 50 cerimônias de canonização, 482 santos ele proclamou. E foi agora recompensado, ou seja, cumpriu-se na vida dele aquilo que Jesus disse no Evangelho: dai e vos será dado. Uma medida cheia, sacudida e transbordante. Ele que tanto promoveu a santidade na igreja, chegou a sua vez agora de ser proclamado santo. Ou seja, o segredo da fecundidade apostólica de João Paulo II foi a sua vida de santidade. Ele sabia que a igreja não cresce por proselitismo, mas que a igreja cresce por atração. Ou seja, a melhor propaganda de Cristo e da igreja são os santos. Por isso que realmente ele foi o grande garoto propaganda do Evangelho. Certa vez ele disse que a força mais poderosa para atrair os homens a Cristo é a santidade. Então é por isso que a vida de São João Paulo II nos atrai tanto para Deus. Sem dúvida, ele é um dos maiores santos dos tempos modernos. A nossa vida precisa sim ser provocada diante da santidade desse homem. Nós sermos também provocados a manter viva a sua herança espiritual, para que ela não caia no esquecimento. Portanto, eu quero concluir interrogando você pessoalmente. Em que a vida de João Paulo II convoca e provoca você? A partir de tudo que você está aprendendo sobre esse grande servo de Cristo, qual é o passo de mudança que você sente que você deve dar na sua vida hoje, agora? Pois a melhor forma de mantermos vivo o seu legado, é colocar em prática os seus ensinamentos, é se inspirar no seu exemplo. Então eu termino aqui compartilhando com você de mim. Enquanto eu preparava e realizava essa palestra, o que eu fui provocado? Fui provocado de várias maneiras, mas uma delas eu partilho com você. Se ele que era ancião e foi tão incansável, por que eu que sou tão jovem não me esforço mais para doar mais a minha vida e fazer o bem?
E você? Quais são as principais provocações que a vida de João Paulo II te faz? Responda essa pergunta após essa palestra e leve algo de concreto para a sua vida, porque a vida é muito curta, o tempo é breve e a eternidade espera. Ok? Então eu vou ficando por aqui. Eu convido você a acompanhar o trabalho do Projeto Amor Autêntico na internet. Siga-nos no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, visite nosso site www.amorauthentico.com.br e saiba um pouco mais sobre o nosso trabalho. Reze por nós estaremos rezando por você. Eu agradeço a Deus pelo convite que me fizeram, obrigado aos organizadores desse evento pelo convite, peço a Deus que abençoe, que dê fecundidade a tudo aquilo que está sendo realizado aqui nesse evento. Deus abençoe você e São João Paulo II, o arauto do Evangelho, rogue por nós. Deus te abençoe, um grande abraço, até mais.